Olá! Se você chegou aqui neste canal por indicação, porque alguém lhe mandou, ou simplesmente porque o algoritmo lhe sugeriu, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a misericórdia de Jesus Cristo alcance a sua vida, alcance a sua casa, alcance a sua alma. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos continuar com a leitura do livro A Misericórdia de Deus em Suas Obras, do bem-aventurado Padre Miguel Sopocchio. Estamos com Jesus no cenáculo, estamos escutando o discurso de despedida de Jesus. O Padre Miguel Sopocchio nos coloca naquele lugar que é um espaço de amizade, mas que também é um espaço de tristeza, porque Jesus sabe que será traído, que será entregue nas mãos de seus algozes, que os seus discípulos ficarão sem esperança, se sentirão sozinhos. E Jesus é um bom amigo. É uma das coisas que ele deixa muito claro nesse banquete pascal, é que ele é amigo, é que ele queria muito estar com os seus amigos, celebrando aquela Páscoa. O terceiro capítulo é intitulado A Recomendação da União com Jesus Cristo. No capítulo anterior, Jesus institui o novo mandamento, não é? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isto todos saberão que vocês são os meus discípulos. E Jesus vai continuar pedindo para os seus discípulos, para os seus amigos, e hoje para mim, para você, para que nós sejamos unidos em Cristo. Quando Jesus Cristo já devia afastar-se e privar os apóstolos da sua presença corporal, quis permanecer com eles espiritualmente. Quis que eles permanecessem sempre com eles, unidos interiormente. União que considerava mais importante que a física. Por isso, há pouco lhes ofereceu o seu corpo e o seu sangue, sob as espécies de pão e do vinho, como alimento e bebida. E agora exige, na sua última recomendação, a contínua união com ele. Permanecei em mim, diz ele, e eu permanecerei em vós. Vejamos, portanto, em que consiste a constante permanência em Cristo e como ela deve ser concretizada. A permanência constante em Cristo é a de Cristo em nós e consiste na graça santificante. O Salvador exige que a nossa união com Ele seja sempre estreita e cheia de vida. Por isso se utiliza de uma belíssima imagem retirada da videira e dos seus ramos. De Jesus em João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Realmente Jesus Cristo é o arbusto espiritual que sustenta e que vivifica todo cristão fiel e toda a igreja. Para que essa união com Cristo seja permanente, cita Jesus os seguintes estímulos, sobretudo a extraordinária solicitude
e misericórdia do Pai Celeste, que purifica os ramos da videira e corta os que morreram, protegendo os sadios das más influências exteriores e interiores. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele, o meu Pai, corta, e todo ramo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. O segundo estímulo é a produção dos frutos, que depende inteiramente da união com o arbusto. Sem tal união, o ramo secará e será queimado. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O terceiro estímulo é a honra, a glória e a alegria do Pai Celestial, em razão da plena produtividade de Jesus. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Fui eu que vos escolhi e vos designei, para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Finalmente, o quarto estímulo é que Cristo é para nós o caminho, a verdade e a vida. Por isso, só por Ele se pode chegar ao Pai Celestial. O nosso objetivo é o Pai Celestial e o caminho a esse objetivo é somente Cristo. Porque somente Ele é a verdade e somente a sua doutrina é verdadeira. Ele é igualmente a vida, porque somente por Ele desce a vida sobrenatural sobre as pessoas. Por isso, quem quer ter a Deus junto de si deve estar sempre unido com Cristo, que é o único caminho que conduz ao céu. Todos, portanto, temos sempre que ter Cristo e devemos nos unir a Ele da forma mais estreita possível, porquanto sem Ele nada podemos fazer. O Padre Miguel Sopocio, ele vai nos mostrando a via que Jesus ensina para os discípulos, para que nós permaneçamos em Cristo. Ele dá aí a via. Primeira coisa, estar perto do Pai, sempre perto, para que não nos contaminemos, para que os nossos ramos, nós que somos ramos, não sejamos contaminados. Me faz lembrar as plantas que às vezes ficam perto de outra planta que está com alguma cochonilha. A cochonilha é um bichinho que acaba com as plantas, sobretudo com as roseiras. E se outra plantinha ficar ali perto, a cochonilha vai para lá. É preciso afastar. Às vezes é preciso a gente se afastar. Como ramos, ficar mais perto do arbusto que é Jesus, para não nos contaminarmos com as coisas do mundo. O segundo que ele diz é produzir frutos, porque um ramo que não produz frutos será cortado, será queimado. Depois ele diz, o terceiro é a honra, a glória e a alegria do Pai Celeste, em razão da plena produtividade. É tão lindo, honra, glória, alegria do Pai, pela produtividade, pela minha, pela sua produtividade, enquanto Filho de Deus. E aí ele ainda coloca um quarto caminho, que é estar intimamente unido, reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida e que sem Ele nada podemos fazer. Continua o bem-aventurado Padre Miguel Sopocio.
De que forma essa permanente união com Cristo pode ser concretizada? Por uma fé viva, um amor ardente e uma oração confiante na misericórdia divina. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Porquanto Cristo e Deus são da mesma essência. Por isso a pergunta de Felipe: mostra-nos o Pai. E Jesus responde: Felipe, há quanto tempo eu estou convosco e não me reconheces? Quem me viu, viu o Pai. Dessa união de Cristo com o Pai, provém a veracidade da sua doutrina, que conduz à felicidade eterna. Eis o mais importante estímulo para a fé. O segundo estímulo são os milagres e as ações que o Salvador praticou juntamente com o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. João capítulo 4, versículos de 10 a 12. Esse é o segundo estímulo. Contemplar os milagres de Deus na nossa vida. Que coisas maiores que essas podem fazer os apóstolos pela fé? Segundo Santo Agostinho, na expressão maiores, o Salvador promete aos apóstolos o poder de absolver, que concederá somente após a sua ressurreição, visto que um poder maior é necessário para elevar do estado de pecado ao estado da graça, do que para praticar o maior dos milagres. Um amor ardente a Deus e ao próximo é o segundo meio de união constante com Cristo, e esse amor deve manifestar-se na observância dos mandamentos divinos. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Portanto, o amor não consiste em emoções ou palavras, mas manifesta-se em atos realizados por amor. Conforme o sublime exemplo que disso nos deixou o próprio Salvador. Quem assim ama a Deus, alcançará a mais profunda, a mais honrosa e a mais doce justificação. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Toda a Santíssima Trindade toma posse da alma e a introduz na vida interior de Deus. Quando aprendemos a amar, como diz a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, toda a Santíssima Trindade toma posse da nossa alma e a introduz na vida interior de Deus. O amor a Deus não pode ser desassociado do amor ao próximo, porquanto os ramos, através do arbusto comum, unem-se entre si e, participando da vida comum do arbusto, devem unir-se no amor ativo, sem o qual não existe amor a Deus. Finalmente, o terceiro meio de união com Cristo é a oração confiante na misericórdia de Deus, que deve ser elevada em nome de Jesus Cristo. Tal oração deve ser o ato e o meio para a união com Ele, e o meio mais poderoso para a propagação do reino de Deus. Deve instruir, proteger, consolar os apóstolos e provê-los de todas as necessidades. A força da oração desconhece limites. Essas três vias, esses três meios que Jesus nos dá, primeiramente ele fala no milagre.
no maior milagre, fareis coisas maiores do que essa. E o bem-aventurado Padre Miguel Sopotio diz que Santo Agostinho imagina que essas coisas maiores, que das coisas maiores que os apóstolos poderiam fazer, uma delas era o poder de perdoar os pecados. E quantas vezes nós passamos por esse milagre, quando nós nos confessamos e nem nos damos conta, um milagre aconteceu. Alguém foi instituído sacerdote e a este alguém foi dada a graça, o poder de perdoar os nossos pecados. O segundo meio de união constante com Cristo é amar o próximo. Primeiro meio, a confissão, o arrependimento, o ato penitencial. Segundo meio, amar ao próximo. Amar a Deus não pode estar desassociado de amar o próximo. Aquele que diz ama a Deus e odeia seu irmão é um mentiroso, diz a palavra de Deus. E o terceiro é a oração, porque a oração, ela é o consolo da alma. Rezemos com o Padre Miguel Sopotio, com o bem-aventurado Padre Miguel Sopotio. Senhor, não existe para mim outro caminho a Deus que não seja pela união com Cristo. Não existe também outro meio de união com Cristo que não seja a fé firme, o amor ardente, a oração confiante. A fé e o amor nem sempre dependem de mim, mas rezar posso sempre. E pela oração, aprofundar em mim a fé e o amor a Deus e ao próximo. Pela oração confiante e ininterrupta, posso permanecer em Cristo e unir-me com Ele. Esse é o último desejo e a ordem do meu Salvador. Por isso, com jaculatórias, vou unir-me com Ele constantemente. E como estamos rezando, lendo, essa leitura é uma leitura de oração com o bem-aventurado Padre Miguel Sopotio, aquele que amou a misericórdia divina. Rezemos confiantes. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que a misericórdia de Deus nos alcance.